Que a paz do Senhor esteja com você. Eu tenho uma palavra de Deus para o seu coração e esta palavra ela está no livro de Eclesiastes, capítulo 5 e o versículo 1. Vamos ler? Vamos ver o que Deus tem para nos falar neste vídeo? Vamos ler a palavra de Deus. Diz assim: o temor devido a Deus. Quando você for ao santuário de Deus, seja reverente. Quem se aproxima para ouvir é melhor do que os tolos que oferecem sacrifício, sem saber que estão agindo mal. Aleluia, glória a Deus. Somente até aqui. A palavra que eu tenho hoje para você é: tenha temor com as coisas de Deus. Tenha temor com a palavra de Deus. Tenha temor com a palavra de Deus, com a igreja. Quando você for à igreja, tenha temor, tenha reverência, tenha respeito pela igreja, tenha respeito pela palavra de Deus, examine as escrituras quando você puder, se possível, todos os dias, separe um tempo para examinar as escrituras. E tenha temor a Deus, tenha temor às coisas de Deus, meus irmãos, porque o mundo está necessitando de temor a Deus, sabia? Quando nós paramos para ver a violência urbana aumentando cada vez mais nos noticiários, cada notícia absurda de violência, na verdade? O que é isso? É a falta de temor a Deus, é a falta de temor às palavras de Deus, à igreja, às coisas de Deus, é a falta de respeito pelo ser humano, pela criação de Deus. A vida humana hoje em dia, infelizmente, já não está valendo nada. Tem pessoas que por causa de R$10, R$20, R$100, já matam uma pessoa. Já parou para pensar como é que as coisas estão? Então, cada vez mais nós temos que se agarrar com a palavra de Deus, se agarrar com as coisas de Deus, ir à igreja, respeitar a igreja, respeitar o pastor, se você for evangélica, respeitar o padre, se você for católico, católica. Temos que ter temor com as coisas de Deus, porque a vida, nós temos que aprender a lidar com as pessoas, né? Nós temos que aprender a conviver com as pessoas, por mais que ela tenha pensamentos diferentes de nós, até mesmo crenças diferentes de nós temos que aprender a lidar com isso, nós temos que aprender a se comportar com isso. E como nós aprendemos a conviver com as pessoas, a lidar com as pessoas? Com a palavra de Deus, que nos ensina a ter temor, que nos ensina a ter mansidão, que nos ensina a ter respeito pelas coisas de Deus, e não só respeito pelas coisas de Deus, pela palavra de Deus, pela igreja de Deus, mas também respeito pelas pessoas. Temos que respeitar as opiniões alheias. Nós temos que respeitar as escolhas das pessoas. A mesma escolha que eu fiz não significa que a outra pessoa vai fazer a mesma escolha que eu fiz. A mesma crença que eu tenho não significa que a outra pessoa vai ter a mesma crença que eu tenho. Então nós temos que aprender a se respeitar, defender nossas ideias, defender o que nós acreditamos, mas temos que respeitar o próximo, principalmente quando se trata da palavra de Deus, quando se trata das coisas de Deus, da palavra de Deus, da igreja, né? Das coisas santas, das coisas que são santificadas a Deus, né? A palavra diz que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo, ou seja, se nós somos o templo do Espírito Santo, Deus habita em nós. Mas também tem a igreja feita de concreto, de pedra. Sobre esta pedra edificarei a minha igreja, diz o Senhor. Então nós temos que respeitar a palavra de Deus, nós temos que respeitar a igreja, nós temos que respeitar a Bíblia,
Nós temos que respeitar os mandamentos de Deus. Principalmente se Deus falar com você, se Deus falou com você alguma coisa, obedeça. Abaixe sua cabeça para Deus e peça perdão pelos seus pecados, pelas suas falhas, pelas suas desobediências. Porque nós, eu e você, meus irmãos e minhas irmãs, nós somos falhos. Nós temos falhas, nós temos erros, nós cometemos erros. Então, nós temos que pedir a Deus para nos libertar de todo o mal, para afastar todo o mal da nossa vida. Nós temos que pedir a Deus que o nosso coração se encha de temor da palavra de Deus, a Bíblia, as Escrituras. Nós temos que pedir a Deus para que nós se enchemos de temor a Deus pela criação de Deus, a raça humana, a natureza, os animais. Nós temos que respeitar tudo que Deus fez. E temos que respeitar também as escolhas de cada uma pessoa. Cada um faz a sua escolha. Cada um escolhe o que quer da sua vida. Só que é o seguinte, cada escolha tem uma consequência, boa ou má. Mas isso daí é com aquelas pessoas e com Deus. Deus que vai tratar das pessoas que fez a escolha má, que escolheu os maus caminhos. Não cabe nós, não cabe eu julgar. Então, nós temos que aprender a se respeitar. E nós temos que aprender a ter temor às coisas de Deus. A ter temor pelas coisas de Deus. A ter temor pela palavra de Deus, porque sem Deus nós não somos nada. Sem Deus nós não conseguimos fazer nada. Então nós temos que ter esse respeito sim com a palavra de Deus, com a igreja, com as coisas de Deus. E nós temos que ter respeito com as outras pessoas também. Elas sendo de crenças diferentes, de descendências diferentes, descendência negra, descendência indígena, descendência asiática, oriental, né? Enfim, nós temos que respeitar as pessoas, porque o mundo precisa de respeito. As pessoas precisam mais respeitar as outras, e não só respeitar as outras pessoas, mas também respeitar a palavra de Deus, respeitar as coisas de Deus, a igreja, principalmente respeitar a Deus, ter temor a Deus. Então, meu irmão, minha irmã, tenha temor às coisas de Deus e respeite o próximo, em nome do Senhor Jesus. Essa é a palavra de hoje para você, que está em Eclesiastes, capítulo 5, versículo 1, que eu vou estar lendo novamente para você. O temor devido a Deus. Quando você for ao santuário de Deus, seja reverente. Quem se aproxima para ouvir é melhor do que os tolos que oferecem sacrifícios sem saber que estão agindo mal. Então essa é a palavra para você no dia de hoje. Respeite a palavra de Deus, respeite a igreja, respeite a Bíblia, as Escrituras e também respeite o seu próximo. Por mais que ele pense diferente de você, ele é seu irmão em Cristo Jesus. Amém? Obrigado por ter me assistido até aqui. Prometo voltar no próximo vídeo, se assim o nosso Deus permitir. Palavra de hoje, Eclesiastes capítulo 5, versículo 1. Tenha temor a Deus e as coisas de Deus. E também respeite as outras pessoas, também respeite o seu próximo. Em nome do Senhor. Por mais que seja diferente de você, por mais que pense diferente de você. Amém? Deus abençoe você, a sua casa, a sua família. Que Papai do Céu nos abençoe a todo momento, em cada área de nossa vida. Realize nossos sonhos, nos afaste de todo mal. E que tudo corra bem em nossas vidas. Amém. Amém. Tchau, fique com Deus, que Papai do Céu te abençoe.